Meus amigos e minhas amigas, meu nome é Abacuque Wellington Sodré, sou professor de Direito Constitucional, Direitos Humanos e de Teoria Geral do Direito, no Damas Educacional, dando aula na segunda fase da OAB de Direito Constitucional, coordenada pelo professor Erival Oliveira. Sou professor também dos cursos de extensão de Direitos Humanos, de Hermenêutica Jurídica e também de Advocacia Civil e professor da pós-graduação do Damásio IBMEC, ou do IBMEC Damásio, de Direito Constitucional. Gostaria de tratar com vocês hoje de mais um recurso. Nós estamos numa série de vídeos acerca dos recursos existentes dentro do ordenamento jurídico e hoje não é diferente. Hoje eu vou falar com vocês sobre um recurso específico que tem como objetivo a homogeneização e padronização da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Então nós vamos falar hoje dos embargos de divergência, artigo 1043 do Código de Processo Civil, então artigo 1043 do Código de Processo Civil e artigos 330 do Regimento Interno do STF e artigo 266 do Regimento Interno do STJ. Então, artigo 1043 do Código de Processo Civil, artigo 330 do Regimento Interno do STF e artigo 266 do Regimento Interno do STJ. E qual é o objetivo desse recurso dos embargos de divergência? Ele visa expurgar do ordenamento jurídico um vício evidente que diz respeito à interpretação do direito, ou seja, homogeneização e padronização da jurisprudência. Então esse é o seu objetivo. Ele visa expurgar um vício dentro dos tribunais, os chamados precedentes heterogêneos. Então, os precedentes heterogêneos são as decisões que as turmas, sessões, decidem de forma diversa temas iguais, ou decisões diversas, decisões contraditórias entre si acerca da mesma matéria, feita pelos órgãos fracionados dentro do mesmo tribunal. Isso chama-se precedentes heterogêneos. E há um vício dentro do ordenamento jurídico, porque cada tribunal tem que ter uma posição acerca da interpretação do direito. Não pode haver uma multiplicidade, sob pena de ocorrer a insegurança jurídica. A segurança jurídica é a previsibilidade e a calculabilidade pelos agentes econômicos sobre suas condutas. A insegurança jurídica é a indeterminação da sua conduta prévia. Então, o agente não vai saber qual é a conduta que ele deve realizar para que seja reputada como lícita ou ilícita. Então, dessa forma, quando há posições diversas e antagônicas entre si, ainda que parcialmente, dentro do mesmo tribunal, é possível, ali no âmbito do STF e do STJ, a interposição do recurso dos embargos de divergência. Então, qual é a hipótese, quais são as hipóteses de cabimento dos embargos de divergência? Então, todas as vezes que nós falarmos em recurso, nós temos dentro das hipóteses de cabimento a regra da unirrecorribilidade. Cabe um único recurso para atacar a determinada decisão judicial. Qual é a exceção dessa regra? Ali do julgamento da apelação, cabe recurso especial e recurso extraordinário, sendo que será manipulado um instrumento ou outro dependendo do objetivo. Então, se o objetivo for ali a preservação da interpretação da quaestio iuris da legislação federal, recurso especial. Se a quaestio iuris, ou seja, se a questão de direito que envolve a interpretação, a aplicação do direito, ela é constitucional ou envolve o pacto federativo, ali na linha D do artigo 102, inciso 3º, lei local em face de lei federal, aí nós temos um recurso extraordinário. Então, nesse momento
é a exceção da regra da unirrecorribilidade. Para todas as outras decisões dentro do ordenamento jurídico, existe apenas um único recurso cabível. No caso, os embargos de divergência se referem, então, eles têm como hipótese de cabimento quando ocorrer divergência de decisão entre órgãos fracionários do tribunal. Então, quando houver divergência jurisprudencial, ou seja, todas as vezes que em um recurso especial ou em um recurso extraordinário a decisão contrariar decisão já posta por outro órgão do tribunal, ou seja, o órgão fracionário no sentido de ser decisão da turma ou do plenário, no caso do STF, da turma que compõe a sessão. Então, entre turmas da mesma sessão, divergência entre turmas da mesma sessão especializada, entre turmas de diferentes sessões especializadas, entre sessões especializadas, e entre sessões e turmas e a Corte Especial, que são os órgãos do STJ. Então, nesse caso, quando houver divergência, é possível que aquela decisão do órgão fracionário, ou seja, da turma, em sede de recurso especial ou de recurso extraordinário, seja impugnada pelos embargos de divergência. Então, quais são as hipóteses? Decisão do órgão fracionário que adota a posição diversa daquela já adotada ou já esposada por outro órgão fracionário ou plenário, corte especial do tribunal, do STF e do STJ. E é preciso, então, que haja divergência interpretativa sobre uma determinada matéria, em duas situações, conforme lá estabelecem os incisos do artigo 1043 do CPC. Então, quais são essas duas hipóteses? Então, tem que haver um acórdão em que julgou recurso, né? Então, que julgaram o mérito de um recurso. Então, um dos acórdãos ambos julgaram o recurso, então, ambos analisaram ali a matéria em sede recursal. Ou entre um acórdão que julgou o mérito do recurso e o outro que não tenha conhecido do recurso, mas tenha se manifestado sobre a controvérsia. Então, o tribunal pode ter feito uma série de considerações na decisão sem apreciar o mérito. Nessas considerações seriam passíveis ali de utilização como paradigma, como tese esposada pelo tribunal. Então, temos duas possibilidades. Então, tem quando há dois acórdãos de recursos ou dois acórdãos que apreciaram o mérito da questão envolvendo, então, ali a interpretação do tribunal a esse respeito. Então, quando houver duas decisões que apreciaram o mérito, é uma hipótese. Outra, quando uma das decisões apreciou o mérito e a outra, apesar de não conhecer do recurso, se manifestou sobre a controvérsia. Então, são esses dois tipos de situação que podem ser objetos de divergência. E como se materializa essa divergência? Então, existe o acordo chamado acórdão paradigma, que é aquele que a corte já se manifestou, ou seja, já fixou um entendimento, um órgão fracionário do tribunal já se manifestou e deu seu entendimento. E de outro lado, a decisão impugnada. Então, temos o acórdão paradigma, que é aquele anterior ao processo, ou anterior à decisão impugnada, e a decisão impugnada diz respeito àquela decisão no recurso especial ou no recurso extraordinário. Lembrando que o acórdão paradigma, nos termos do parágrafo 1º do artigo 1043, apesar de lá nos incisos dizerem que se tratam de acórdão de recursos, o parágrafo 1º estabelece a possibilidade de que se trate esses acórdãos paradigmas, sejam eles de recurso ou de ação de competência originária. Então, dos acórdãos que podem ser objeto de apontamento como paradigma, como interpretação da corte anterior à decisão impugnada, podem ser aqueles objetos de recurso ou de ação de competência originária. Quais são as ações de competência originária? Ação rescisória, e o
o recurso ordinário constitucional, que é um recurso ali de competência do STJ em sede do MS e habeas corpus de competência dos TJs. De igual modo, os casos de ação rescisória, que eu já falei, e dos remédios constitucionais de competência daquele tribunal. Então, ação rescisória e os remédios constitucionais de competência daquele tribunal. No caso do STJ. Do STF, a mesma coisa, as ações rescisórias, de objeto de análise, os recursos extraordinários, os recursos ordinários constitucionais, as decisões ali, então, previstas no artigo 102, inciso 2º, né? Então, aqueles decorrentes dos remédios constitucionais do mandado de segurança, mandado de injunção, mandado de segurança, de injunção, habeas corpus e habeas data, de competência originária dos tribunais, quando denegatória a decisão, ou no caso de decisão, aquele caso de decisão de primeira instância sobre direito crime político, né? Então, essas seriam casos ali de recurso ordinário constitucional de competência do STF e as ações rescisórias, ou mesmo decisões, no caso do STF, das ações do controle concentrado de constitucionalidade. Então, elas podem ser usadas ali como paradigmas, os fundamentos, como elementos para fazer o apontamento da divergência. Pois bem, então, nós já identificamos que é quando há uma decisão divergente dada pelo órgão fracionário em face de outra decisão já adotada pelo tribunal, seja por um órgão fracionário, seja pelo plenário, pela sessão, por outra turma de outra sessão, ou ainda por turmas da mesma sessão, por turmas de sessões diversas, ou por sessões, ou ainda de turmas ou sessões em face da Corte Especial, no caso do STJ. Nós vimos que a divergência ela pode ser de direito processual ou material, então parágrafo 2º do artigo 1043, a divergência ela é tanto de direito material quanto processual, então a aplicação do direito não é só sobre o direito material, mas sobre o direito processual, e que o acórdão paradigma pode ser decorrente de recurso ou ação originária, ok? Vamos lá. Com relação aos legitimados, legitimado ativo, o embargante, aquele que teve a decisão do órgão fracionário que lhe foi desfavorável. Então, o embargante é aquele que teve uma decisão do órgão fracionário da turma em sede de recurso especial ou recurso extraordinário que lhe foi desfavorável, ou seja, que o recurso ou não foi conhecido ou foi negado provimento. E o embargado? Embargado é aquele que teve que a decisão lhe beneficiou, a decisão impugnada lhe beneficiou. Com relação ao objeto, aquilo que nós já falamos. Primeiro, o objetivo, então tem uma diferença entre objeto e objetivo. O objetivo é a pacificação e homogeneização da jurisprudência, atacando os precedentes heterogêneos, ou seja, posições diversas e antagônicas entre si sobre a interpretação do direito dentro do mesmo tribunal, especialmente STJ e STF. E o objeto é a reforma da decisão. Então, a reforma é a alteração da decisão para que o tribunal fixe a interpretação do direito. Então, sempre vai se falar em questão de reforma, não de anulação. Por que não de anulação? Porque mesmo que a decisão implique numa anulação do julgamento, o objeto aqui vai ser de reforma, porque a reforma vai substituir, então, aquela decisão da turma a que julgou um recurso especial, um recurso extraordinário, fixando a interpretação definitiva do tribunal acerca da matéria. Então, os embargos de divergência, quando conhecidos e admitidos, conhecidos e dado provimento ou negado provimento, vão fixar qual é a decisão última, a interpretação última do tribunal acerca da matéria. Então, o vício que se impugna é o error in iudicando, erro de interpretação ou aplicação do direito. Então, todas as vezes que for interposto um recurso de embargo de divergência, vai se buscar atacar o vício do error in iudicando, erro de aplicação e interpretação do direito, e atacar os precedentes heterogêneos, ou seja, posições diversas e antagônicas entre si dentro do mesmo tribunal.
E vamos lá então. Depois que a gente entendeu os objetivos, as partes, quais são os requisitos então extrínsecos e intrínsecos? Regra geral, requisitos extrínsecos, tempestividade, prazo de 15 dias, nos termos do parágrafo 5º do artigo 1013. Então vocês já estão cansados, mas pensou, tempestividade é parágrafo 5º do artigo 1003, 15 dias. Você já está cansado de saber. Preparo, tem custas processuais. Embargo de divergência tem custas processuais. É preciso recolher. Para artigo 1007 do CPC, regra geral. Então, 1007 do CPC, custas processuais. Se você estiver fazendo uns embargos para STJ, para STF, precisa recolher custas. Se você estiver fazendo uma prova de concurso público ou mesmo uma prova da OAB, caiu embargos de divergência para vocês, vocês vão fazer menção a custas do preparo, então ali necessário, artigo 1007 do CPC. E os requisitos intrínsecos? Esses são aqueles essenciais ao desenvolvimento do recurso, ao reconhecimento do recurso também. O inconformismo, então, tem que ter uma decisão desfavorável. O cabimento, tem que haver divergência, então, entre órgãos fracionários. Então, entre um ou mais órgãos fracionários é preciso haver divergência interpretativa. É preciso, então, também fazer a demonstração dessa divergência, o chamado cotejo analítico. Então, aquele quadrinho, se vocês não viram, é preciso, de um lado estabelece lá o acórdão e de outro acórdão, fazendo menção e dizendo, ó, tá vendo aqui? Aqui está a frase, o termo, a oração em que o tribunal se manifesta dessa forma sobre essa matéria. E aqui está também, novamente, num outro acórdão, uma outra posição diversa. Elas são antagônicas, são antinômicas. Essa jurisprudência tem antinomia. Então, é aqui o precedente heterogêneo. Aqui a antinomia interpretativa. Então, é preciso que o tribunal fixe uma única interpretação. Daí o cotejo analítico, que é necessário que você faça quando interpor embargos de divergência. Pois bem, então nós já falamos aqui do cotejo analítico. O próximo passo, pedido de nova decisão para consolidação da interpretação pelo tribunal. E também ali assegurado a garantia do direito violado. Então, que você garanta ali a proteção ao direito violado. Então, vamos lá. Inconformismo, cabimento, demonstração da divergência com o cotejo analítico e pedido de nova decisão. Requisitos intrínsecos. E a competência? Aqui é muito importante. Competência, não vai errar a competência. Competência, STF, no STF, quem é competente das decisões das divergências das turmas? Caberá o quê? Caberá embargos de divergência para o plenário do tribunal. Parágrafo único do artigo 336 do regimento interno do STF. Então, vou repetir. Todas as vezes que houver divergência entre turmas ou entre turmas e o plenário, caberá, então, ao plenário a decisão final dos embargos. Então, as razões serão dirigidas ao plenário do tribunal para que o tribunal aprecie, então, o plenário do tribunal aprecie os embargos de divergência. Parágrafo único do artigo 336 do regimento interno do STF. E no STJ, qual é a competência? Então nós temos aqui duas competências no STJ. E aqui é importante. Quais são essas competências? Duas competências. Primeiro, se forem, lembrando que o STJ ele é dividido da seguinte forma: existem as turmas pertencem a seções especializadas, cada seção tem um tema específico para tratar sobre o direito. E essas turmas estão submetidas às sessões. E as sessões, acima das sessões, tem a corte especial e o plenário. O plenário realiza mais atos administrativos ou questões de julgamentos específicos, nos termos do regimento interno. Porém, aqui, então, no caso dos embargos de divergência, qual é a competência? Quando forem divergências entre duas turmas da mesma sessão, cabe embargos de divergência para a sessão especializadas que elas se submetem. Então, as turmas que estão sob a égide ou sob a competência de uma mesma sessão, a sessão vai, ali a sessão do STJ vai
decidir acerca dos embargos de divergência? Artigo 12, parágrafo único, inciso 1º do regimento interno do STJ. Então, artigo 12, parágrafo único, inciso 1º do regimento interno do STJ. Então, a seção especializada vai julgar os embargos de divergência das turmas que estão a ela submetidas. E quando houver divergência entre turmas de sessões especializadas diversas, ou entre sessões, ou entre turmas e sessões em relação à decisão da Corte Especial, a quem cabe analisar os embargos de divergência? Nesse caso, a competência para analisar ali a divergência instaurada entre turmas de sessões diversas, ou entre sessões, ou entre turmas, ou entre turma e Corte Especial, entre sessão e Corte Especial. Nesse caso, a competência é da Corte Especial nos termos do inciso 13 do artigo 11 do Regimento Interno do STJ, perdão. Artigo 11, inciso 13 do artigo 11 do Regimento Interno do STJ. Então vamos lá, repetindo, 3 competências. STF, a competência é sempre do plenário. Artigo 336, parágrafo único do Regimento Interno do STF. Então, STF é sempre plenário. Artigo 336 do Regimento Interno do STF. STJ, competência da sessão quando houver divergência entre 2 turmas a elas submetidas. Artigo 12, parágrafo único, inciso 1º do Regimento Interno do STF. Quando for de sessões diversas, ou de turmas de sessões diversas, ou ainda de sessão em face de decisões divergentes entre sessão e Corte Especial, ou turmas e Corte Especial, a competência será da Corte Especial nos termos do inciso 13 do artigo 11 do Regimento Interno do STJ. Ok? Então, vamos lá. Como vai ser feita aí a questão da peça? A peça, então, ela é dirigida ao presidente do tribunal, nos termos do artigo 1043 do CPC. Então, artigo 1043 do CPC, dirigido ao presidente do tribunal com a qualificação das partes, a tempestividade e as custas, admitindo-se abrir-se-á prazo para impugnação das contrarrazões dos embargos de divergência no prazo de 15 dias, prazo esse fixado no artigo 267 do Regimento Interno do STJ, no artigo 335 do STF, e peça de razões que vai ser para o órgão competente, ou vai ser para o plenário do STF, sempre no STF vai ser para o plenário, no STJ ou para a sessão, ou para a Corte Especial. Vai ser necessário ali, então, também na peça de razões, o breve resumo do processado, os requisitos extrínsecos, preparo e tempestividade. A divergência, então, vai ter que apontar a divergência interpretativa entre acórdãos e o cotejo analítico das teses diversas, além de também ali alegar a questão do direito violado e a interpretação do direito e o pedido de conhecimento e provimento para reforma da decisão e fixação do entendimento, aquele que mais se adequa ao direito vigente, que é aquele que vai ser exposto pelo embargante. Essa é a pretensão dele recursal. Quais são os efeitos dos embargos de divergência? Efeitos dos embargos de divergência. Então, os efeitos do embargo de divergência são aqueles comuns. Efeito devolutivo. Efeito devolutivo, ele é restrito, ele devolve para o tribunal a matéria, analisar a matéria objeto do recurso especial ali, para que ele interprete ali se há divergência. Nos limites da divergência. Devolvendo então para o tribunal a análise da questão. Pode ter efeito suspensivo, em regra não tem efeito suspensivo. Porém, é cabível ali o pedido de tutela provisória nos termos do artigo 932, inciso 2º do CPC, pouco admitida na prática. Indeferimento liminar. Quando o objeto da impugnação do acordo impugnado tiver já sido objeto de decisão do STF em sede de repercussão geral, ou súmula vinculante, ou súmula do STF, e o STJ já tivesse manifestado em sede de recurso repetitivo, nesse caso caberá indeferimento liminar, nos termos do artigo
267 do Regimento Interno do STJ, então artigo 267 do Regimento Interno do STJ, e o parágrafo 1º do artigo 335 do Regimento Interno do STF. Artigo 335 do Regimento Interno do STF. A interposição dos embargos de divergência, elas interrompem a interposição do recurso extraordinário, nos termos do artigo 1044, parágrafo 1º. Então, se forem opostos embargos de divergência, esses embargos interromperão o prazo, ou seja, depois de julgados os embargos de divergência, começará ali novamente os 15 dias úteis para interposição de recurso extraordinário. Caso a outra parte tenha interposto o recurso extraordinário antes da interposição do recurso de embargo de divergência pelo embargante, após a decisão dos embargos, se elas mantiverem a decisão, o recurso extraordinário será processado e remetido e admitido ou não pelo STJ, com base no parágrafo 2º do artigo 1044 do CPC. A questão é, e o Ministério Público se manifesta ou não em sede dos embargos de divergência? Lembrando que os embargos de divergência vão fixar ali o entendimento do direito. Em regra, no STF, ele sempre se manifesta na pessoa do Procurador-Geral da República, nos termos do artigo 103, parágrafo 1º da Constituição Federal, artigo 103, parágrafo 1º da Constituição Federal, e no Superior Tribunal de Justiça, nos casos previstos no artigo 178 do CPC, então, interesse social, interesse de incapaz ou disputa entre terras urbanas e rurais, e também nos remédios constitucionais. Então, nos remédios constitucionais, o Ministério Público sempre se manifesta. Pessoal, essas eram as dicas que eu tinha para falar com vocês, as lições que eu queria passar para vocês acerca dos embargos de divergência. Essa é uma peça super tranquila, nós fazemos na prática aí diversos embargos de divergência, e também na minha OAB, quando eu me formei como advogado, caiu para mim embargos de divergência. Então, essa é uma peça que eu tenho bastante familiaridade e espero que vocês tenham ali à disposição. Recomendo, então, a leitura do artigo 1043 e seguintes do Código de Processo Civil, então 1043 e 1044, e o artigo 330 e seguintes, né, do Regimento Interno do STF, e o artigo 266 e seguintes do Regimento Interno do STJ. É sempre importante analisar as regras regimentais desses tribunais. E espero que vocês tenham ali bons estudos e contem comigo. Um forte abraço. Não esqueçam, se gostarem do vídeo, deixem um joinha e sigam o canal. Um forte abraço.